Olá, estamos de volta com o Rotas da Bola, podcast e videocast especial de O Tempo nesse Mundial do Catar. Estou aqui com o Pedro Abílio, que vai falar para vocês, ouvintes e espectadores, Pedro. Qual que é o tema desse episódio 10 do Rotas da Bola? E aí, Fred Jota, tudo bem? Tudo tranquilo. Episódio 10 do Rotas da Bola. Já temos duas mãos cheias de rotas e cheias de Copa do Mundo. Hoje é dia da gente falar sobre as estreias, né? A primeira rodada para equipes do Grupo G e H, para principalmente seleção brasileira e as seleções do Uruguai e de Portugal, que estão juntas no último grupo da Copa, Fred. Exatamente, inclusive Uruguai e Portugal são favoritos, mas o grupo é meio chato, né, Pedro? É verdade, o grupo tem a Coreia do Sul, que é uma seleção importante, né? Que é uma seleção que tem nesse momento uma das estrelas do futebol mundial, já destacamos aqui o Son Heung-min, e além disso tem a seleção de Gana, não dá para descartar a história que fez a seleção em 2010, mas é uma seleção hoje muito diferente e inferior àquela que tinha na Copa do Mundo da África do Sul. Fred Jota, para a gente destacar, né, sobre como chegam essas seleções, eu trouxe um ponto aqui que eu vou até chamar de spoiler. Essas três seleções principais dos grupos G e H, o Brasil, a seleção uruguaia e Portugal, são seleções melhores do que elas eram em 2018. Vale destacar aqui que o Uruguai eliminou Portugal, né, em 2018 nas oitavas de final, mas, assim como a seleção brasileira, parou nas quartas. A resposta é sim. As três? As três. As três nós vamos falar exatamente por que elas são melhores do que aquelas seleções de 2018. E tem até um negócio, né, Pedro? A gente tem que entender que o ciclo de Copa, ele é sujeito a chuvas e trovoadas. É verdade. Então, se a gente for pegar lá em 2018 ainda, o Miranda e o Arthur eram titulares da seleção brasileira. Né? Então, só para citar um exemplo aqui, o Cavani estava em forma. Né? Aí vai ter alguém que vai falar... Quem era Darwin Núñez em 2018? Era nascido em 2018? Talvez não, né? E de repente vai ter gente que vai falar o seguinte, mas o Cristiano Ronaldo tá mal? Ele melhorou nesse período? Não tem condição de ter melhorado. O Cristiano Ronaldo tem um problema. E ainda assim é melhor? Ainda assim a seleção de Portugal é melhor. Vamos ponto a ponto, Pedro. Por que a seleção brasileira é melhor? Por quê? O Tite conseguiu dar uma cara, dar um conjunto e passou a ter opções que são muito interessantes em relação a o que ele tinha em 2018. Vamos por nomes. Aí você vai... Inclusive quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos assistindo, pode fazer esse exercício também. Um reserva do ataque era o Tyson. Hoje tem o Rafinha, tem o Antony, considerando que o Rafinha pode ser reserva. Você tem uma opção do Martinelli, que voa na Inglaterra. A seleção brasileira tinha o Fred do Shakhtar. O Fred do Manchester United não passou a ser um craque por causa disso. Mas ele é melhor do que o Fred do Shakhtar. Sim. Então acho que passou a ter opções, passou a ter um formato de jogo mais atraente, um formato de jogo mais interessante, capaz de mudar resultados. Vamos pensar aqui, Richarlison. É interessante ter o Richarlison no time. Claro. Vinícius Júnior. É interessante ter o Vinícius Júnior no time. Acho que são muitas vertentes. Um Alisson mais maduro, né? Vai ter problemas nas laterais? Vai. A seleção chegou em 2018 com o Marcelo, por exemplo, que para mim foi um dos melhores laterais que eu vi jogar. Mas na seleção, em Copas do Mundo, nunca funcionou. Assim como o Dani, né? Exatamente. Então, eu acho... Mas, falando do Brasil primeiro, no pacote, o Brasil de 2022 é melhor que o Brasil de 2018. E eu vou passar para você a pergunta também, para não ficar só a minha voz aqui. As três são melhores do que eram em 2018, Pedro? Eu acho que sim. Eu acho que a seleção de Portugal, principalmente, passava por ali num período dos sonhos, né? De ter vencido finalmente a Eurocopa. Mas, em termos de peças, a seleção de Portugal ganhou ainda mais, né? O grande problema é que o trabalho do Fernando Santos ele não evoluiu tanto, né?
é um trabalho que ainda mostra algumas falhas, acho que principalmente defensivas, a gente vai entrar mais nesse mérito, né, nesse detalhe, mas com relação ao Uruguai e Brasil, eles ganharam sobrevida, né? São seleções que ganham novas peças e que ganham peças importantes e que, se a gente for pegar os times titulares, como você já citou, tem muitas modificações, mas o elenco como um todo é que tem mais mudanças ainda e isso que, para mim, tornam as duas seleções ainda mais fortes do que em 2018. Portugal mais forte, mas um pouco menos. Pois é, ou seja, a gente pode ter um jogo entre alguns desses aí. Já vai ter Portugal e Uruguai, e pode ter Brasil e algum deles. Podemos ter esses jogos entre todos eles aí. Né? As três opções, elas existem, elas são muito, muito claras. Melhorou em relação a Portugal, além da quantidade de jogadores que apareceu, Pedro, para mim é um Portugal menos dependente do CR7. Sim, esse é o ponto principal, acho, né? A não ser que ele comece a fazer birra no Catar também, né? Esperamos que não. Esperamos que não. Há de se contextualizar, né, que o Cristiano Ronaldo chega ao Catar. Acho que como em todos os mundiais, ele chega sob uma carga de pressão muito alta, mas dessa vez com a crítica muito em cima dele por conta de como foi essa primeira parte de temporada no Manchester United e as declarações que vão contra ao clube onde ele joga, né? E que respingam em alguns jogadores na seleção portuguesa. Todos os que deram entrevista, né, nesses dias antes de Copa do Mundo precisaram esquivar da pergunta, né, sobre como está o Cristiano, sobre como é que está, se ele falou alguma coisa em relação ao clube, enfim. E um Cristiano que, diferente dos outros anos, não é o rei do seu clube, né? Do clube dele, do país dele, nós já falamos sobre isso, né? O Rafael Leão fechou a temporada como o melhor português, segundo a France Football. E assim, não falando diretamente sobre a Copa do Mundo, mas falando sobre a temporada dele no Manchester United até então, tentou sair, fez de tudo para não jogar, saiu do estádio antes do jogo ter terminado, soltou a língua, falou um monte de declarações e na semana anterior, né, Pedro, a gente lembra que o encontro entre ele e o Bruno Fernandes nos vestiários foi efusivo, né? Só que não, né, gente? Foi assim, gelado. O Cristiano, só para contextualizar, o Cristiano Ronaldo falou sobre o Manchester United e eles foram se encontrar já Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, né? Os dois jogam no Manchester United e eles foram se encontrar já nos vestiários na preparação pro Catar. Foi gelado. Nos balneários, Frei. Sim. Em Portugal. Sim. Verdade. E aí o João Mário veio explicar depois, né? Que é porque o Cristiano tinha chegado primeiro, aí o Bruno foi o último a chegar, o Cristiano perguntou se ele foi de barco, o Bruno Fernandes não fez muita questão da brincadeirinha, não. Pois é. Vai funcionar dentro de campo? Assim, a gente vai trazer uma pergunta também. Então, pergunta 2, né? A primeira se as três chegaram melhores. Pergunta 2, é a última Copa do Cristiano? Eu acho que sim. Eu acho que é a última Copa do Cristiano. E ele já até deu uma declaração recente, né? De que pretende se aposentar por volta de 40 anos, mas eu acho que com esse nível ele não consegue mais chegar lá. A gente já está vendo isso acontecer agora. Mas é praticamente impossível, né, Fred? Um jogador da idade dele, do cuidado que ele tem, ser tratado como uma dúvida para daqui a 4 anos. Certamente ele não vai se tornar a partir daqui um atleta desfocado, um atleta que não se cuida, enfim. Mas é um atleta que já está em declínio técnico há algum tempo, né? E já encontra dificuldades em se encaixar nas principais equipes do futebol mundial. E acho que por isso o Cristiano Ronaldo está na sua última Copa. Outra pergunta provocativa. O pacote Cristiano Ronaldo em Copas, 2006, 10, 14, 18, é positivo ou negativo? Era negativo até 2018, até a Rússia. Na Rússia ele foi um Cristiano Ronaldo totalmente diferente das outras Copas. Tem uma declaração do Cristiano nesse meio tempo, né, em que ele já era um grande jogador de bola de ouro no Real Madrid, de já ter sido multicampeão no Manchester United, em que ele fala, se houvessem 11 Ronaldos, talvez a coisa fosse diferente. Muita gente criticou na época, né? Poxa, que egocentrista, né? Como é que o cara fala uma coisa dessa em detrimento aos companheiros que estão ali dividindo o vestiário com ele, ou os balneários com ele. Sim, senhor. E aí ele dá essa declaração. Mas o bem da verdade é que
nos muitos anos que tiveram depois, por exemplo, da aposentadoria de jogadores como o Luiz Figo, faltaram jogadores de prateleira de cima do futebol europeu na seleção portuguesa. Isso é um fato. Se tivessem 11 Cristianos Ronaldos, cada um comprometido com como ele se compromete com o trabalho e talentosos como ele é, a seleção portuguesa não precisava nem disputar nada, né? Ia ser campeã de tudo. Mas não tem isso. E acho que em 2018 ele conseguiu ser um pouco menos o centro das atenções e a seleção jogar um futebol um pouco mais coletivo. Na hora H, né, quando chegou no mata-mata, a seleção não conseguiu passar do primeiro mata-mata porque realmente faltava um pouquinho de qualidade. É aí que eu acho que a seleção acaba melhorando para esse ano. E melhora muito, melhora muito. Bernardo, baita jogador. Ele é uma mega estrela? Não é. Cancelo é uma mega estrela? Não é. Mas são jogadores efetivos, são jogadores que têm algo a mais a mostrar. Uhum. Né? São várias opções, me agrada. O próprio Bruno Fernandes, é uma realidade hoje diferente. Né? Dá pra gente falar de várias opções, inclusive opções mesmo, reservas. A questão é que se o Cristiano Ronaldo não azedar e ser um comandante que todo mundo espera que ele seja, aí eu acho que Portugal pode... O que ele foi em 2016, né? Exatamente. E até na Liga das Nações, um pouquinho depois. A primeira Liga das Nações que Portugal vence, ele foi importante. Sim. Agora, se ele... O CR7 é aquele negócio, né, Pedro? Você está jogando bola, você é o craque do time, aí você faz um gol, aí o zagueirão entrega a rapadura lá atrás. Aí você faz outro. Aí o goleiro toma um frango. E chega a ser até ridículo em alguns momentos o Cristiano Ronaldo gesticulando. Né? Reagindo, né? As câmeras mostram o Cristiano Ronaldo com, sei lá, o Pepe fazendo uma lambança na defesa. Aí põe mão na cabeça. Assim, é um comportamento que eu não acho legal, tá? Uhum. Eu, Fred, não acho legal. Nós estamos rindo aqui porque não é com a gente. A gente tá tomando bronca dele. Mas eu não acho legal. Então depende muito de como o Cristiano Ronaldo vai se portar. Em relação a Portugal, é isso. Se ele azedar o ambiente, meu amigo, aí, cara, infelizmente, o sonho da Copa de Portugal é outra história. Em 2006 ele faz aquele gol de pênalti, né? Em 2010 e 2014 um gol também. E em 2018 4 gols, né? Já na fase de grupos, Portugal nadou de braçada, né? Com direito a golaço de falta contra a Espanha. A história dele nas Copas... A grande atuação é contra a Espanha no hat-trick, né? A história dele tem coisas engraçadas, né, Pedro? Porque em 2006, para quem não lembra, vamos dizer que ele era um novato no Manchester United? Nem tanto, mas ele já, né, ele estava lá e jogou contra a Inglaterra. Portugal elimina a Inglaterra e no lance que causou a expulsão do Rooney, ele dá uma piscadinha para as câmeras e isso enfureceu. Olha, tá vendo? Cristiano Ronaldo enfurece os torcedores do Manchester United há muito mais tempo que você imagina. Ele não foi muito bem recebido no pós-Copa. Ele falava que não sabia nem se ia ter ambiente para voltar para o Manchester. Aí o Rooney pediu, né? Talvez a história fosse toda diferente, porque isso tudo foi antes da temporada mágica, a primeira temporada, grande temporada mágica dele, que foi a de 2008 do Manchester, né? Antes dele ser o melhor do mundo pela primeira vez, antes da conquista da Champions League, né? Então teve esse lance que ele cava a expulsão do colega de clube. A história que o Cristiano sempre vai ter história, Pedro. Eu sou muito fã dele, muito fã. Por isso que eu lamento muito quando ele se transforma no birrento. Ele me incomoda. Mas veremos em campo o que ele vai ter a mostrar, né, Pedro? É isso. Vamos falar um pouco então sobre este grupo da seleção brasileira, sobre o grupo G. A gente já volta a citar também as adversárias, né? Como é que vai ser a história aí para Portugal e Uruguai no grupo H. Mas o Brasil, Fred, estreando neste dia 24, portanto, 4 da tarde contra a seleção da Sérvia. Depois tem a Suíça na segunda-feira, dia 28. E Camarões, jogo de 2 de dezembro, para fechar a fase de grupos. Suíça e Sérvia estiveram no grupo da seleção brasileira em 2018, né? O Brasil empatou com a Suíça na estreia, ganhou de 2-0 da Sérvia na última rodada, passou de fase e caiu nas quartas, como a gente já falou aqui. São seleções que vão dar trabalho? Você acha que entra aí no lugar da Costa Rica, por exemplo? Camarões é uma seleção que pode
não ser tão fácil como foi aquele jogo de segunda rodada para o Brasil em 2018? Eu vou te fazer uma outra pergunta. As 3 são melhores do que eram em 2018? Lembrando que o Camarões caiu no Grupo do Brasil em 2014, inclusive. É verdade. Né? E eram Camarões completamente... Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que inclusive a Suíça perde fisicamente, em termos de auge físico, né, alguns jogadores em relação a 2018. Estarão em campo, mas em 2018 tinham melhor forma física e tinham acabado de mostrar isso na Eurocopa, né? Xhaka, por exemplo. No período, né, Xhaka, por exemplo, que... O Xhaka, o Shaqiri, o próprio Sommer, que chega inclusive com dúvida com relação a uma lesão no tornozelo, né? Mas eu vejo que... Tem uma melhora na zaga, né? É. Se a gente for pensar. Vai jogar em tese. Né? Esse é igual a geração belga, o outro clichêzão é a Suíça vai jogar fechadinha, blá, 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 blá. Nem sempre, tá, gente? E jogar fechado não significa também que é um problemão. Verdade. Nenhum problema em relação a isso. Acho que não mudou tanto, concordo com você em relação ao envelhecimento, mas acho que o patamar ainda é semelhante de uma seleção que vai dar trabalho. Nenhum time europeu das eliminatórias teve facilidade contra a Suíça. Não teve uma vitória fácil, não teve uma goleada extravagante, não teve um abismo em relação às grandes seleções que a Suíça enfrentou nesse período. E o mesmo vale para a Sérvia. O que eu acho em relação à Sérvia? A Sérvia já tinha, né? Mas tem agora em melhor forma o Mitrovic. O Mitrovic é um dos candidatos à surpresa da Copa, na minha opinião. Concordo. Porque é um fazedor de gols, ele leva o Fulham da Inglaterra de novo para a primeira divisão, fazendo muitos gols no campeonato na Championship, que é a segunda divisão inglesa, que é um campeonato chato de jogar, um campeonato duro. Ele faz muitos gols, chega na Premier League, o Fulham é um candidato ao rebaixamento no primeiro desenho, e ele segue fazendo gols. Forte, bom posicionamento, não é um jogador que, muito pelo contrário, né? Tá longe dos grandes centros, está jogando direto aí contra essa turma que ele, Thiago Silva e companhia limitada, Casemiro e etc. Então, eu acho que a Sérvia tem esse fator Mitrovic, que pode ser um diferencial, e a Suíça, apesar de envelhecida, um pouco mais madura, e na minha opinião, pelas peças que tem na defesa, uma defesa que pode ser melhor composta. Camarões, para mim, é zebra, é uma incógnita, como foi em várias Copas. 2014, por exemplo, tinha jogadores que poderiam trazer algo diferente para a seleção, e foi uma seleção que veio a passeio ao Brasil. E teve muitos problemas com a federação também, né? Mas sempre tem, Pedro. Sempre tem. Historicamente sempre tem. E quando você menos espera, a seleção de Camarões faz uma campanha que está fora do perfil esperado. Então eu fico um pouco em dúvida em relação a essa presença de Camarões. Não é a melhor seleção africana. Não é. A gente sabe que não é. O Senegal é bem melhor. Inclusive, sem o Mané, é melhor do que Camarões. Agora, pode arrumar um desequilíbrio nesse grupo. Porque pode ser a seleção que tira pontos e pode ser a seleção, igual eu estou falando aqui, o que será que Camarões vai fazer? E de repente faz alguma coisa diferente e pode ser um fiel da balança dos 3 favoritos, né? 3 entre aspas, que o Brasil é favoritíssimo. Em tese, Sérvia e Suíça brigam pela segunda vaga. Lembrando que esse Brasil e Camarões é o último jogo, na sexta, dia 2. Pode ser um jogo que pode até não valer nada. É. Verdade. Concorda? Sim. Então, sim, o Brasil é muito superior. Vai passar com facilidade? Não. Lembrando que o ataque do Brasil é mais forte do que a defesa do Brasil. E quando eu falo do Mitrovic,
É uma estreia, é um jogador fazedor de gols, enfim, é um caso a se pensar, viu, Pedrabi? Pois é. Seleção de Camarões, então, pode definir, né, a vida da seleção brasileira. Pro bem ou pro mal, esse jogo acaba sendo o último aí na sequência no Grupo G para a seleção do Tite. A gente já fez um episódio, né, falando sobre a seleção brasileira há alguns dias dessa estreia na Copa do Mundo. É o primeiro episódio dessa série do Rotas da Bola sobre o Mundial. Mas vamos relembrar aqui alguns pontos rapidamente, Fred, só para a gente destacar ainda mais, né, essa força que você citou da ofensividade do Brasil, porque ela vai até junto aos dois tópicos, né? Ela ultrapassa o time titular e faz com que o Tite tenha variação tática, variação de situações, né, de jogadas individuais. São vários jogadores que podem mudar a história de um jogo para a seleção. Demais, demais. E você tem o principal jogador da seleção motivadíssimo. Sim. Pode ser a última Copa dele? Pode ser também. Mais novo do que o Cristiano, que a gente acabou de falar. Mas é um jogador que pode e quer fazer muita diferença. Então, é uma situação que o Brasil chega, como eu falei, melhor do que em 2018, porque tem mais opções, porque tem um poderio ofensivo enorme. Né? A gente não está falando de jogadores que estão no segundo escalão do futebol europeu. Antony, Martinelli, Gabriel Jesus, Richarlison... Rafinha. Não, tô falando assim, Premier League. Martinelli, tem 5 jogadores de Premier League. O Neymar, indiscutível. Vinícius Júnior. Nem precisa falar. Não precisa falar. Rafinha. Sobra aí o Pedro, que é um jogador com um perfil diferente, mas a gente pode falar, o Pedro, se não é o melhor atacante que atua no futebol brasileiro, é um dos melhores atacantes que jogam no futebol brasileiro. Então ele tem um leque de opções. Pode até recuar alguns, já falamos sobre isso também, né, Pedro? Recuar alguns jogadores. Então, assim, é uma diferença importante. Na minha concepção, um jogador que não é extra classe é o Lucas Paquetá. Entendi. Para mim, um bom jogador. Ponto. Ele vai ser um cara que vai mudar a Copa do Mundo? Acho que não. Posso até queimar minha língua, mas acho que não. Se é tão favorito o Brasil, o que é que pode dar errado, na sua opinião, Fred? O Brasil entra pressionado, sempre. Super pressionado. Entra como favorito. A carga que o próprio Neymar coloca sobre ele mesmo, eu quero ser o melhor do mundo, eu vou ser campeão, etc e tal. E hoje, por mais que a gente fale que o Brasil, a gente, né, no nosso palpitômetro, ele é o principal favorito, Pedro, a diferença entre o principal favorito e os demais não é tão grande assim. E às vezes isso até funciona pro lado positivo, porque né, não tem aquele foco todo, igual 2006, por exemplo. Uhum. Mas o equilíbrio hoje, geral, o equilíbrio é maior. Seleção brasileira, a gente vai falar então na sequência sobre o grupo H de Uruguai e Portugal, também destrinchar aqui, né, mais sobre essas outras duas seleções que podem cruzar o caminho do Brasil. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo, a gente volta já. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. O grupo H da Copa do Catar tem Coreia do Sul, Portugal, Gana e a seleção celeste, a bicampeã mundial Uruguai. Vamos falar sobre o Uruguai, como chega a seleção para este Mundial. Seleção uruguaia que foi eliminada nas quartas de final e a gente já destacou alguns pontos aqui sobre 2018. O grande fator para 2022 é realmente o Darwin Núñez, Fred? Um dos, né? Antes, só uma dica. Nunca vá a Montevidéu e fale que o Uruguai é bicampeão do mundo, tá?
Ah, é? Inclusive o escudinho da seleção no alto são 4. Os uruguaios consideram as Olimpíadas de 1924 e 1928 como mundiais. Não fale isso lá, hein? É tetra. É tetra. Enfim, Darwin Núñez é um desses fatores. Um deles. Porque antes era comum falar que alguns jogadores uruguaios estavam estabelecidos no futebol europeu, especialmente Suárez e Cavani, que vão para a Copa. O Suárez em melhor forma, mas não na sua melhor capacidade técnica, na minha opinião. Cavani abaixo, né? Os dois com 35 anos. Cavani abaixo. Cavani, na minha opinião, se eu sou o treinador do Uruguai... Durante o fim do ciclo, ele teve lesionado por muito tempo, né? Demorou a se reencaixar lá na Espanha, a encontrar um novo clube e já não vinha sendo titular na seleção uruguaia há algum tempo. Né? Foi mal no Manchester United também. Aí, qual que é o diferencial? Não é só um jogador que está em grande nível no futebol europeu, num grande clube. Hoje, são outras opções, são outras situações. Valverde é bom? Bentancur é bom? É bom. Jiménez é bom? É bom. O Vinha é bom? É bom. Darwin Núñez é bom? Demais. Pois é. E tem o Arrascaeta, que é bom também, né? Por mais que nunca tenha repetido na seleção brasileira a mesma qualidade que ele teve no Cruzeiro e no Flamengo, Uruguai. Na seleção do Uruguai nunca conseguiu. Você falou brasileiro, muita gente até sonhou agora. Todo mundo pensava que esse era o cara. Eu falei com o Lucas Paquetá, não era... Enfim, o pessoal, muita gente sonha com a Arrascaeta. Perdão, obviamente, seleção uruguaia. Pedro, são muitos jogadores de qualidade. E eu tô falando de jogadores, o Arrascaeta é campeão da Libertadores. Bentancur é titular no Tottenham, jogo duro, campeonato complicado. Valverde, brilhando no Real Madrid, e por aí vai. Darwin Núñez no Liverpool. É uma seleção muito mais forte. E te falo mais, o Uruguai não tem medo de enfrentar o Brasil, em caso de um hipotético encontro nas oitavas de final. Não tem medo. Não tem medo. Então não é a seleção do Lugano, não é a seleção do Godin, não é a seleção... É diferente. Lembrando que, por exemplo, apesar de um momento recente ruim fisicamente, Araújo, jogador do Barcelona, também é um uruguai que se destaca no futebol europeu. É muita gente boa, Pedro. Pois bem, seleção uruguaia, né, eu até anotei aqui como curiosidade para lembrar do Sérgio Rocher, né, que é um goleiro de 29 anos, teve passagens por outros países, mas voltou ao Uruguai e aí como capitão do Nacional do Uruguai, ele conduz o Nacional a uma grande campanha, volta à seleção e o Muslera, depois de 2 mundiais, vai para o banco de reservas. Seleção de Portugal, Fred, a gente falou um pouco sobre o clima em torno do Cristiano Ronaldo, mas... Se a gente citou esse contraste entre defesa e ataque na seleção brasileira, eu vejo hoje, como Portugal, uma situação até preocupante em relação a isso, ao que podem oferecer o seu ataque e a sua defesa. Um contraste pelo positivo no ataque e o negativo atrás. E eu concordo. Quando a gente lembra, quem são os grandes jogadores de Portugal? Fala 3 rapidinho. Cristiano, Bruno e o Rafael Leão. Beleza, ainda tem o Bernardo ainda, se quiser. Fala 3 grandes defensores de Portugal. Pois é. Cancelo, que não, é um cara extremamente ofensivo. É mais apoiador do que defensivo, né? Vamos falar do Pepe? Não, né? Pois é. É uma boa seleção? É uma boa seleção. No conjunto... Campeão da Eurocopa. 2016, tem muito tempo? Tem. Mas era o mesmo treinador, era um formato de jogo que privilegiava exatamente isso, e isso era importante, em termos de compactação, e o Fernando sabe muito mais do que a gente, o tanto que ele precisa dar esse ajuste fino para que não tenha esse abismo. Funcionou na Eurocopa. A diferença é que esse desenho do Grupo H, defensores vão ter pela frente a galera do Uruguai que eu falei, Darwin Núñez e companhia, e vai ter o som. A Coreia do Sul é favorita? Não é.
Mas o Son joga muita bola. Ele pode desequilibrar nesse caso? Ele pode desequilibrar. E olha o que eu tô falando. Uruguai e Portugal são favoritos indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Coreia do Sul pode beliscar uma vaga e avacalhar alguém? Pode. Pode. E Gana? Eu acho que não. Então, beleza. Mas não ficaria tão surpreso quanto Camarões, por exemplo. Se Camarões se classificasse, eu ficaria mais surpreso do que se Gana Muito mais. se classificasse. Muito mais. Gana é mais forte que Camarões. E essa é uma questão que pode fazer muita diferença. É um grupo muito acirrado. A gente está aqui com a cabeça em Portugal, Uruguai, foco desse episódio do Rotas, mas as outras duas seleções têm potencial para tirar ponto. Pudesse escolher um top 3 para a gente fechar aqui de jogadores desses dois grupos, Fred, porque são grupos que reúnem muito. A gente falou de seleções hoje, muitos craques. Neymar, sem dúvida. O Son. E o terceiro, hein, Pedro? Me apertou, hein? Darwin. Pode Cristiano, ser o Darwin. Pode ser o Darwin Núñez pelo Bernardo. momento. Pela expectativa que tem em torno dele. Pelo que ele mostrou, né? Todo jogador que chega na Premier League de cara e deslancha. Então vou com esses três. Algo mais a respeito de grupos G e H? Só desejar boas estreias. Boas estreias, e acho que são grupos, especialmente o grupo H, me agrada pelo potencial que tem de equilíbrio e de mais jogadores interessantes do pacote como um todo do que o grupo do Brasil. Fred Jota, este foi o 10º episódio falando de Brasil, Uruguai e Portugal, rotas da bola na Copa do Mundo. A gente volta no episódio 11. Talvez eu seja a ausência, viu, Fred? Por quê? A gente vai falar sobre ausências da Copa do Mundo. Isso é verdade. Será que alguém vai dar um carrinho no Pedro até lá, gente? Aguarde. Espero que não. Até mais. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.